Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Já fiz o convite para a tia Fefê. Tá me assistindo, não sei que ela não aceitou fazer de dom. Vamos ver. Ué, já fiz o convite. Fernanda, já fiz o convite. Dá uma verificada aí se tu consegue entrar. Boa noite a todos. Acho que a gente se mandou uma para outra ao mesmo tempo. Acho que é isso. Não estou entendendo. Está aceito. Fernanda, por que não está entrando, gente? O que está acontecendo? Eu estou aceitando. A gente fica com cara de boba. Eu aceito entrar ao vivo com o Fernando, mas não entro. Fernanda, eu tô te aceitando. Tu me mandas e eu te mando. Vamos de novo. O que está acontecendo? Olá! Ué, entrou uma mãe. Quer participar ao vivo? Não, não precisa. Eu achei que tinha que ligar a câmera, mas não há necessidade. Não, tá ao vivo conosco. E agora, o que que eu faço? Agora tu pode sair. Tá, Vamos deixa eu ver ver. se eu Eu vou consigo entrar de colocar a novo. Fernando. Tá Tá, difícil. Eu acho que eu vou sair e vou voltar, porque não tô conseguindo. Vamos de novo na Fernanda. Vamos ver se é isso. O que tá acontecendo? Gente, acho que vai entrar. Deu Oi! certo, graças a Deus. Não estava Sim, conseguindo, comecei a ficar nervosa na frente das pessoas. tava Parece que a gente. aparecia a solicitação e eu clicava, acho que não enviava. São Não sei o que que é. coisas da Nossa, tecnologia, né? coisas da tecnologia. Às vezes a gente não consegue mesmo. Hoje foi um dia bem puxado para mim, já tô velhinha, né? Amanhã eu faço 52 anos. Na flor. Para quem a gente não se dá conta, assim, com essa passagem do tempo. E ele passa muito rápido. O Colégio Alternativo foi um projeto que veio na minha cabeça, assim, desde a infância. Quando eu era criança, eu, eu tinha um quarto que as portas do guarda-roupa, da cômoda e tudo mais, eram, eram de uma madeira pintada de cor de laranja, assim. Era perfeito para ser o quadro de giz, né? Então eu botava todas as bonecas a me assistir da aula ali, e aí todas, boneca, bichinho de pelúcia, bichinho de verdade, cachorro, todo mundo, minha mãe, todo mundo eu botava de modo a, a, a ser assim, serem os meus alunos, né? E vem muita coisa assim da infância, dessa paixão pelo trabalho com a escola. E hoje estava conversando com a Daia que trabalha com as artes, né, da escola, com as mídias sociais. E olha a coincidência, e ela, né, muito espirituosa, espiritualista, ela disse:
Cláudia, não há coincidência, né? Não há coincidência. Amanhã, sabe o que é amanhã? Oi, Janaína. Sabe o que é amanhã, gente? O pessoal que está Quem está aí entrando. nos assistindo, E a sabe mãe o que é amanhã? Emanuele ali. Sabe que data é amanhã? Gente, tá nos ouvindo? Sabe, Fefe, que data é amanhã? Amanhã, no Brasil, eu não sei nos outros países, eu não tive tempo de pesquisar. Amanhã, no Brasil, é o dia da escola. Eu nasci no dia da escola, né? Então, se eu nasci no dia da escola, tem tudo a ver comigo. O pessoal que está entrando aí pode achar que eu estou me achando, mas, gente, eu estou fazendo 52 anos de idade e 32 de profissão. Então, realmente, eu tenho que me achar. Eu me permito me achar hoje, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Às vezes, eu acho que eu não sou bem interpretada, né? Porque quem está em cargo de comando, muitas vezes, não é bem interpretado. A gente sabe que mandar não é fácil e não é bom todo o tempo. Tem gente que acha que é fácil, mas não é, porque muitas pessoas dizem, se tu não te comportar, vou te mandar para a sala da diretora, né? E isso não é legal, né? Porque eu optei por estar em sala de aula. Boa noite aí, pessoal que está entrando. Eu optei por estar em sala de aula. Eu leciono, né? Eu leciono para Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e EJA. É exatamente porque eu não quero perder, né, esse brilho no olho, esse nervosismo na hora do planejamento, ou do planejamento que não deu certo. Olha a Luna das pinturinhas. Deixa eu fazer propaganda da Luna. A Luna ofereceu um serviço dela, mas o nosso diretor, não é nem que ele deferiu, nem não deferiu, ele não teve tempo de olhar. Mas está na lista lá para a gente fazer um trabalho com ela agora na Páscoa, né? Eu sempre digo para o pessoal, a escola é laica, mas a diretora é cristã, e nós fazemos um trabalho respeitando as religiões todas, bem lúdico, assim, bem coelhinho da Páscoa, símbolo de brincadeira mesmo, né? Nós não nos aprofundamos exatamente em respeito a algumas pessoas que não acreditam, que não são cristãs e tudo mais, mas não vou entrar aí nesse mérito. Então, gente, hoje a nossa live aqui, o bate-papo que a gente vai fazer, nós não temos a pretensão de ensinar ninguém, nem de levantar nenhuma bandeira contra ou a favor, alguma metodologia, digamos assim, de ensino. As pessoas às vezes fazem muita confusão, sabe, Fernanda? As pessoas chegam e dizem assim, a metodologia de vocês é a FTD. Gente, a nossa metodologia é o que dá certo. É o que a gente vai experimentando e vai dando certo. É claro que nós não vamos ensinar purismo lá do passado, que era o beabá, né? Que nós aprendíamos 3 meses de alfabeto, depois juntávamos o alfabeto com as vogais lá, consoantes com as vogais, fazíamos, né, sílabas, e depois juntávamos as sílabas, depois fazíamos a palavra. Quando a criança chegava lá em junho, ela sabia palavras, mas ela não sabia contexto nenhum. Se vocês perguntassem para a criança qual a relação que havia com aquilo que ela aprendia com a vida dela, ela ficava ali trancada naquilo ali, porque ela não conseguia. E aí eu dou um alô pro pessoal que vem do Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro, eles chamam a escola puxada, de fato as crianças vêm bem alfabetizadas no sentido de saber ler. Elas leem perfeitamente, elas leem o macaco, a mamadeira, a uva, o ovo, o soldado, né? Mas elas não interpretam.
Elas têm muita dificuldade de interpretar. Se a gente não fizer esse processo casado, pessoal, concomitante, a gente vai apresentar logo ali alguma dificuldade. Quando começam a haver mais exercícios com alguma complexidade para a criança, mesmo na educação física, mesmo na filosofia, que no colégio alternativo eles têm a partir do 3º ano do ensino fundamental, aparecem assim, vamos resolver um problema, trabalhar cognitivo, inteligência, né? E a criança que tem lá o caderno todo bonito, com o babebibobu, com o caquequicocu, com todas as, né? E que já tem muitas frases escritas, beleza, tudo. Mas aí a professora diz assim, gente, essa cadeira, né? Ou então, este banco, sempre dou o exemplo, né? Este banco, ele é para sentar ou para guardar dinheiro? E a criança não consegue usar, né, essa lógica, ela tem dificuldade, porque ela está muito presa só num processo. Então, quem perguntar para Fernanda, para Aline, para Janaína, o que a gente faz? Olha, a gente faz o que dá certo. Claro que a gente tem uma ideologia interacionista de fazer tudo junto ao mesmo tempo, né? A mulher, quando ela chega na casa dela, ela bota água para aquecer, ela bota a roupa na máquina, ela recolhe a que está seca. A mulher, ela consegue fazer, ela responde uma mensagem no WhatsApp, ela bota comida pro cachorro, ela se vira, né? A mulher tem essa capacidade. O homem é mais focado, a mulher tem dificuldade de focar. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a nossa maneira de alfabetizar, ela é bem feminina. A gente faz muita coisa, porque hoje nós temos criança que não veio da educação infantil, nós temos criança que os pais não têm tempo de sentar e ler com ela, a mãe chega em casa à tarde, faz uma janta, dá um banho, arruma a mochila, às vezes faz a comida para o outro dia ir a marmitinha para o trabalho e para a escola. O cenário então, da pandemia não aceitou muita coisa, né? Agora é exatamente. Normal que nós estamos enfrentando. Então, antes da Fefe explicar como que ela trabalha, gente, eu queria dizer para vocês que da coordenação, nós, né, que trabalhamos com a coordenação, nós não negamos, às vezes, precisarmos trabalhar o alfabeto separadamente, caligrafia, mas nós não desconsideramos o todo que acontece no mundo. A guerra que eles estão vendo na televisão, as queimadas que eles estão vendo na televisão, o preço do gás, que está caro, que as pessoas estão em casa comentando, tudo isso é considerado pelos nossos professores e é introduzido. O Dia da Mulher, né? Depois vem o Dia das Mães, depois nós não fazemos, né, gente, abrindo aqui um parênteses, nós fazemos o Dia da Família, um projeto do Colégio Alternativo, mas nós não deixamos de fazer o Dia da Mãe e o Dia do Pai. Nos foi sugerido fazer somente o Dia da Família, mas essa data ainda é muito simbólica dentro do coração dos nossos alunos. Então a gente sempre diz assim, olha, a mulher da tua vida, o homem da tua vida, que pode ser um avô, um vizinho, um tio, um irmão mais velho, a gente sempre faz isso. E estes contextos todos são trabalhados no letramento, que é a apropriação dos códigos, do som, dos fonemas, que a criança vai ficar dominando leitura e escrita. Isso não é letramento, isso é alfabetização. E esse processo de alfabetização é o que nós estamos fazendo neste momento, no primeiro ano, aí o trabalho da Tia Fefe. Claro que, em seguida, eles também vão ficar letrados, que é, pegando isso tudo da alfabetização que eles se apropriaram, cada um no seu tempo, adorei a história que a Fefe fez da pipoca, né? Quando a gente bota uma... Depois eu vou dizer, ela mesma vai contar, não vou contar então. Mas adorei porque
Ali demonstra mesmo a questão do tempo da pessoa, né? Do tempo da criança. Então, quando a criança se apropria, nós já podemos começar a letrar. E o letrar vem aí, sim, um pouquinho mais profundo, que é ela pegar essa ferramenta da alfabetização, que ela já está dominando, não 100%. Nós nos alfabetizamos o resto da vida, que a gente está sempre aprendendo, né? Eu sou casada com português, tem milhares de palavras, expressões que são portuguesas, né? Pois a gente fala português por causa deles, e eu tô todo dia aprendendo. O vaso sanitário chama-se em Portugal sanita. Sanita. O curativo que a gente chama band-aid, a gente chama o nome, chama-se pensos. Então, assim, esse domínio e estas analogias a criança vai fazer depois de estar alfabetizada, quando ela começa a fazer associação, que é aí o letramento. E nós trabalhamos no colégio, quem quiser fazer pergunta, quem quiser nos questionar, nos criticar, fique à vontade. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de nos acharmos mais inteligentes ou mais competentes ou mais capazes do que ninguém. Nós todo dia nos sentamos na sala dos professores e conversamos muito sobre as nossas práticas, o que dá certo, o que não dá. Então, hoje eu não botei, né, o nomezinho do que a gente está falando, vou botar só no fim, é erro meu. Eu custei para entrar. A nossa fala é: colégio alternativo tem uma turma por série, gente. Nós não temos mais que uma turma por série. Nós não queremos ser uma escola grande. Não é o nosso interesse. Mesmo no prédio novo, né? Nós vamos sempre ser pequenos. E aí, nós estamos aqui falando de alfabetização nesse momento que as crianças vêm extremamente carentes do amor da professora, dos professores. No primeiro ano, a gente não tem só a tia Fefe, que está aqui embaixo, ó. Nós temos o tio Rodrigo, que dá o inglês, que é o Tira no Jardim de Infância, que a gente mexe com ele, né? Mas que é pai de aluno e que tem um baita carinho, um baita carisma com as crianças, ele leciona inglês. E a tia Rosana, que é a professora de educação física, que também tem um carisma enorme com as crianças. Então, vou te deixar falar agora aí, mas dizendo a todos que estão nos ouvindo que o que nós queremos falar é o que nós estamos fazendo neste momento agora na alfabetização. Vou tirar o meu som para ver se não atrapalha. Pode falar aí, Fernanda. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes nos ouvindo. Vi que a mãe da Emanuele, a aluninha da prof, ali também está. Os pais aqui, é uma honra tê-los vocês aqui também nos acompanhando. E como a professora Cláudia falou, essa nossa conversa sobre alfabetização também. E já pegando as reticências, né, os 3 pontinhos, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica para a educação, para a alfabetização. A gente tem que estar se remodelando a cada momento, até porque as nossas eras estão sempre mudando. A forma que minha mãe foi alfabetizada já foi diferente da minha, assim como da minha irmã, que é mais nova, e assim como é hoje dos pequenininhos, que tem na média de 6 aninhos para 7 anos, até porque são uma outra era, uma era tecnológica, né? Uma era da tecnologia. Eles até podem não saber alguma coisa propriamente ler, mas sabem, dominam a tecnologia do celular, mexer no telefone ali, muito mais fácil do que eu, do que alguns outros adultos também. Então, essa bagagem a gente tem que respeitar e também ir acrescentando nesse processo da alfabetização. A gente tudo vai acrescentando, a gente vai somando nesses processos, né? Então, como a professora estava dizendo, eu vou começar, como diz o gaúcho, começar do início, que ela falou ali na história da pipoca, que nós tivemos reunião com os pais, eu queria contar um pouquinho sobre essa teoria, a teoria da pipoca. Se todo mundo pensar num grãozinho de pipoca, o grãozinho todo vai vir do milho, a gente vai colocar todos os grãos numa panela com óleo quente, só que quando eles vão começar a estourar, alguns vão começar no início, outros vão mais ao fim, mas todos vão estourar juntos.
E assim é o que a gente se dá no processo da educação. Cada criança vai ter o seu tempo. A gente não precisa estar acelerando, a gente não precisa também estar cobrando, mas cada um vai ter o seu momento do despertar, ainda mais levando em consideração desse contexto pandêmico que nós estamos enfrentando há 2 anos. Então, o ano passado, quem estava na escola teve todo o seu ensino trabalhado na maneira remota, né, online. Então, falando propriamente da alfabetização primeiro ano, o ano passado ou tiveram educação infantil online ou não tiveram. Então, todo esse contato em sala de aula, todo esse trabalho, tudo que seria presencial, toda essa interação professor, aluno, escola, sociedade, já não tivemos por 2 anos. Então, nós adultos já enfrentamos alguns problemas, né, nessa situação. Imagina os pequenininhos, a falta da convivência, o amiguinho, o compartilhar, tudo isso é diferente, porque a criança ela já tem um próprio, como eu digo, uma bondade que vem de dentro, que tudo quer dividir com um coleguinha, quer, quer emprestar. Então, a gente já tem que trabalhar com um não pode emprestar, mas tem que ter o seu. Por quê? Então, tem que explicar o porquê não é que não pode, porque a gente está enfrentando esse cenário. Então, toda a gente está vivendo processos que estamos nos adaptando, né? Todas as pessoas, não apenas a escola, mas toda a nossa sociedade. Então, para as crianças, eles estão vendo, enfrentando, já sabem o contexto do trabalho da máscara, o álcool em gel. Então, eles estão enfrentando todas essas linhas. Tipo, é como eu digo, a educação infantil é importante, não aqueles círculos dos bambolês para brincar, cada macaco no seu galho, não é apenas uma brincadeira, mas sim a gente já consegue ter uma ideia de localização no espaço da distância, o distanciamento. Então, as crianças sabendo interpretar o porquê do distanciamento, tudo isso, esse contexto, eles então vão agregando, né? Como eu digo, vão aumentando a malinha, a bagagem, né? E na sala de aula, falando propriamente desse ano, do que nós estamos trabalhando ali na escola, eu estou com a turminha 11B, faço ainda o convite para quem quiser participar da nossa turma, estamos ainda com matrículas, aceitando os alunos. Nós estamos nesse trabalho do processo de alfabetização. Então, todo esse reconhecimento, o que a gente está trabalhando primeiro? O nome, todos eles trabalhando com a sua letrinha, nós fizemos associações, e aí a professora Cláudia falou, a metodologia FTD é diferente, não é metodologia FTD, nós trabalhamos com um livro da FTD, trabalhamos com a porta aberta, né, até nosso material. Então, a gente segue o que está ali no livro. Então, essa metodologia construtivista que vem agregando do que a criança já tem na sua bagagem com o seu conhecimento. Até hoje, na sala de aula, vocês vão ver por aí depois nas mídias, um videozinho que eu fiz com eles, da brincadeira do Siga o Mestre com comandos, que é uma atividade de coordenação motora junto com ludicidade. Então, eram comandos Era até... Alguns pais podem lembrar daquela brincadeira de pula-corda, que tinha um homem, bateu na minha porta, e eu abri. E aí tinha comandos, põe a mão no chão. Então, esses comandos deles interpretarem movimentos junto com a coordenação é muito importante nesse processo que nós estamos fazendo da aprendizagem. Então, até como eu falo para eles assim, vocês já estão na primeira série, primeiro ano. Aí eles ficam todos assim, nossa, o colégio dos grandes, porque eles veem os alunos, os colegas do quarto, quinto ano, que tem 9, 10 anos, que são quase o dobro do tamanho deles. E assim, eu vou estar depois lá na frente. Então, todo esse reconhecimento deles, todo esse cenário é novo para eles, da escola, a entrada, o recreio, todos esses momentos que estão sendo partilhados. E é muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem, o que a criança já traz de casa. Até atividades, às vezes a gente pergunta, ué, que letrinha é essa? Vamos escrever, que letrinha tu acha que é? Eles terem autonomia de cada um falar também, de cada um se expressar, isso é muito importante nessa primeira fase, no primeiro trabalho deles. Até a professora também comentou que o cargo de diretor, às vezes, dá talvez um espanto de se comportar mal, vou te levar para a diretora, mas... E até esse dia a gente conversou, né, também, assim. E eu confesso que também falei,
Ó, não vou chamar a diretora para ver como é que vocês estão se comportando, mas tem tudo isso é novo. Daí eu ainda perguntam para mim, por que a diretora? Então, eles estão aprendendo todo esse processo. Quem é a diretora? Então, já a gente não tem que estar obedecendo todas essas etapas, tudo é um mundo novo para eles, todo esse espaço físico, o brincar, o momento da criança. Estão saindo alguns da educação infantil, outros não tiveram esse contato, então todo esse trabalho tem que ser minuciosamente, até porque a gente sabe para não ter nenhum impacto também, como essa figura do chamar a diretora. Por que chamar a diretora? Não pode chamar a diretora para vir fazer um elogio? Ó, professora, olha aqui como eles estão. Então a gente tem que estar mudando essa nova cara, que a escola não seja um lugar também que tenha algum receio, mas sim que quebre paradigmas, que eles se sintam à vontade de vir. E isso eu sinto, nós estamos quase fechando um mês de sala de aula, né? Um mês quase de aulas presenciais que já retornando. E isso é bom. Quando a gente volta na segunda-feira, eles querem contar o que fizeram no final de semana, o que aconteceu, porque estão com esse carinho, estão gostando de vir para a sala de aula, estão gostando de aprender. As carinhas contando ali, aqui tá certo, e aí quando eu corrijo no livro, pergunto que nota eu tirei, porque a gente também trabalha ali assim um certo, vamos arrumar aqui, todo mundo junto, a gente trabalha junto no quadro. Então eles têm essa gana do querer aprender, do querer saber, porque eles estão nesse processo. Então, quando eles escrevem o nomezinho ali, reconhecem as letras, nós fizemos associações com palavras a quais estão se referindo, tudo isso para eles está crescendo, né? Está aumentando a bagagem deles, como eu digo, olha, nossa malinha está crescendo. A gente vai ó, carregando o caminhãozinho com os nossos conhecimentos. Então, aquela criança que sabia que a letra A era da abelha, mas o A também do abacaxi, ele faz aquela associação. Hoje nós trabalhamos também, que eu estava conversando, com rimas. Então, cada um falou uma riminha, uma palavra, uma mel com papel. Então, eles terem essa sonoridade, saber do que estão associando, isso é muito importante nesse primeiro processo deles. Claro, para ir somando depois, tudo que a gente vivencia, tudo que eles contam, a gente tenta trabalhar dentro do contexto da sala de aula ali, e não propriamente, como a professora falou, trabalhando apenas o alfabeto, mas tendo essa relação. Que letrinha é teu nome? Que é a palavrinha, vamos escutar o som. Toda essa associação é muito importante, né, professora? Eu tenho um exemplo, o pessoal talvez vai gostar. Imagine alguém, né, que não domina nada da língua inglesa, não sabe nada, não sabe nem o que é Big, que a gente tem supermercado aqui, né? Que o Big acho que o pessoal sabe. Mas uma pessoa que não saiba nada, ela desce de um avião num país americano e largam ela, vão acompanhando comigo aqui o que eu estou dizendo, para vocês verem a explicação da diferença da alfabetização e do letramento. Essa pessoa largam ela num táxi, pega o aeroporto, largam ela num táxi e largam ela no meio de mala, tem dinheiro para se hospedar, mas largam ela no meio de uma grande avenida, assim. E ela não domina a língua inglesa. E aí o que acontece? Né? Ela vai procurar uma escola para se alfabetizar e aprender lá do início as primeiras palavras da língua que ela não domina, ou ela vai usar os recursos que ela tem, seja aquele recurso lá das palavras que ela já conhece, as expressões, os sons, não é? Os recursos que ela tem, e ela vai fazer uma associação, inclusive com mímica, e aí ela vai se safar para conseguir pegar um outro táxi para um hotel, comer um cachorro-quente, né, que é o hot dog. Ela vai usar o que ela já tem e vai associar o que ela precisa aprender.
E isso que é alfabetização interacionista. Vai interagir o código e as informações, as expressões que ela tem com aquilo que ela precisa ter. Então, a criança não é considerada pelo professor, mesmo aquela que não sabe as vogais. Mesmo aquela. Mas ela não é considerada como alguém que não veio com bagagem nenhuma. Né? Ela só é aquele nome, ou aquele número de matrícula, ou aquela mochila com material. Ela só é aquela ali. Não. Né? Ela é João, a Maria, a Joana, a Jojo, que agora já não está mais no primeiro ano. Ela é uma série de coisas. E essa série de coisas, ela é introduzida na alfabetização exatamente assim como meus dedos. E aí aquilo tudo vai... Entrou aquilo que ela... A proposta da professora. O que vem da criança, e ainda não tem, né? Não tem 3 mãos. E ainda aqui nesses meus dedos vão entrar mais coisas do resto da turma. E do livro. E do mundo. E de algo que pode ter surgido, pode alguém, Tia Lourdes, pode ter batido na porta e entregue lá, sei lá eu, uma caneta. E aí vamos escrever como é que a gente fala caneta e como é que a gente escreve caneta. Entende? Então, eu sempre dou esse exemplo. Tu não dominas uma língua e cais de paraquedas num país que tu não domina a língua, mas tu precisa te virar. Tu precisa ir para um hotel, para a casa dos amigos, para um albergue, sei lá eu. Tu precisa comer, tu precisa te locomover. Tu vais usar aquilo que tu tens, talvez até a mímica, não é? Tu vais usar aquela tua bagagem, vais fazer associações e vais te virar, porque tu precisa sobreviver. E a criança, com esse monte de estímulo, com essa cabecinha limpinha, não tem uma ruguinha, não tem nada, ela tá ali que é assim, é um campo já todo adubado, só botar a aguinha, aquela zoom. Ela tá ali fresquinha, com tudo isso, mas os estímulos, ela vindo, olha, é importante falar de estímulo e motivação, né? Porque o estímulo, a escola dá o dia todo. Mas se ela não tiver a motivação lá de casa, que a motivação é um processo interno, mas se lá em casa, né, na hora da janta, ou tá indo embora de carro, ou passar uma mensagem de WhatsApp, aqueles pais que são separados, falar desse processo, isto é estímulo para ela se sentir motivada a ir para a escola. Engana-se o pai que acha que o melhor cabelo lambido, o melhor perfume, o melhor rococó, ou o melhor tênis, ou a melhor mochila, ou a melhor caneta, substitui aquele como foi hoje a tua escola. O que tu aprendesses? O que aconteceu? Como é que foi a tua aula de tal coisa? Isso é estímulo para que a criança se motive. Porque se ela só for por ela própria, para quem e para que ela vai produzir algo, né? Claro que chega uma época na vida, né, como a minha, com 52 anos, eu já não preciso mostrar para ninguém, assim, eu me automotivo, me autoestimulo. Mas a criança, ela precisa ser estimulada todo dia, para que ela se sinta confiante a seguir, porque ela está sendo desafiada pelos professores, ela está sendo desafiada pela vida. Tem 2 momentos que aí é empírico, tá, gente? Não é ciência, é palavra minha, é de quem vê e começa já acontece isso com tal idade, acontece aquilo com tal idade, é empírico, que eu saiba não há estudo sobre isso, tá? Não é ciência. Mas, assim, 2 idades, assim, me preocupam bastante. 3 fases, assim, na escola. O primeiro ano, porque a criança precisa ser estimulada, e às vezes os pais acham que estimular é exigir quantidade, e não qualidade. Então, fazer o tema, faz de novo, ainda não tá a letra bonita e não sei o quê.
e ela precisa ser interessante para aquela família. Porque às vezes tu tá lavando a louça, tu tá botando a janta, tu tá não sei o quê, tu tem que ir lá ver o boleto que tu tem que pagar no outro dia, o teu IPTU e não sei o quê, mas a criança já jantou, tá limpinha, já botou o pijama, já murchou, tá pronta, ai, deu. Mas é uma frase. Como foi a tua escola hoje? Isso já é muito bom. A outra idade que me preocupa bastante, só abrindo um parênteses, é do 5º para o 6º. Nós, do Colégio Alternativo, já introduzimos professores diferentes no 5º ano. Eles têm ciências com um, matemática com outro, mas isso nas outras escolas acontece só no 6º ano. Como a gente tem uma equipe muito boa, a gente vai fazendo isso antes. Essa mudança do 5º para o 6º é muito importante também, aquele acompanhamento daquele olho do vô, da avó, do dindo, do irmão mais velho, porque aí entra também a questão biológica da criança, né? A Fernanda é bióloga, então ali entra uma série de coisas que acontecem dentro do corpo dela, e ao mesmo tempo que ela está crescendo, ela às vezes não consegue se adequar naquela nova proposta. E a última, a mais perigosa, a meu ver, volto a dizer o que eu estou dizendo, é empírico. Eu fiquei observando muitas vezes, muitos anos, e eu vejo isso. É aquele aluno do 2º, do 3º ano do ensino médio. Porque, mesmo que ele seja um mau aluno, que ele não seja aquele aluno 9, 10, que ele seja um aluno 6,5, 7, ele sente a pressão do mundo em cima dele. Né? Porque daqui a pouquinho ele vai ter que fazer mais escolhas que poderão determinar a sua vida toda naquela escolha, que ela pode ser bem feita ou pode ser mal feita, né? Seja continuar estudando, seja um curso, seja deixar de estudar, seja constituir uma família. E aí é uma idade que tem uma pressão do mundo. Então, se a gente não tiver a família participando, que não é só a reunião da entrega do boletim, né? Mas a família perguntando, o que tu aprendesses hoje? E aí tem aquela mãe, aquele pai, diz assim, ai, diretora, mas eu não entendo mais nada disso aqui, eu já me esqueci desse... Mas pergunta igual. Quem sabe o teu filho não te ensina? Né? Quem sabe é essa hora que estão os filhos, cada um no seu quarto, com as suas tecnologias, e cada um num lugar... não se dialoga, pelo menos, o que aconteceu hoje na escola. Porque os adolescentes estão no mundo deles, eles não conversam com coroa, né? Eles não conversam. Então, a gente se acostumar com os nossos filhos, e eu sou mãe, né? A perguntar todo dia o que foi. E eu não me considero um exemplo de mãe, meus filhos já ficaram em recuperação, mas eu me considero um exemplo no sentido de não deixo eles sozinhos. Eu estou sempre ali. Eles sabem que eles têm aquela pessoa para contar, aquela pessoa que de vez em quando surta, aquela pessoa que de vez em quando não é o padrão, não é a perfeição, mas que está ali porque deve entende? E que isso tem a ver com a escola. E as crianças agora, do 1º ano, a alfabetização, quando elas começam a pipocar, quando a pipoca vira todinha, fica redondinha, crocante, e ela começa a ler, não só a alfabetização, mas também o letramento, quando ela associa a resposta que ela tem aqueles insights, dá assim, é muito maravilhoso, porque ela se estimula. Porque daí no outro dia ela quer mais, e depois ela quer mais, e ela vai fazer mais associações, e ela vai fazer mais perguntas, e ela vai questionar mais. Então isso é maravilhoso, gente. Isso é muito bonito, isso é quase que divino. É um trabalho quase que algo assim que a gente diz que realmente é sobrenatural, porque ela passa a dominar aqueles códigos todos, ela começa a entender o som, ela vai se alfabetizando e ao mesmo tempo ela vai fazendo o seu vocabulário, as suas escolhas, e vai se apropriando de mais coisas, vai começando a ter o jeitinho dela. Nós da educação já começamos a entender
quem é aquele serzinho, quais são as características. Chegou ao ponto da gente pegar um trabalhinho assim sem o nome e a gente olha assim, esse aqui é do fulano, né? Porque a gente já vai vendo que aquele serzinho já vai se formando ali, uma personalidadezinha, miniatura, mas vai se formando. Então e aí a gente vai estimulando e ela vai devolvendo. Não tem criança que não devolva, né? Eu fiz um curso com uma grande psicopedagoga em 2003, mais ou menos. Quando a gente fica velho, a gente faz confusão de 2003 com 2013, tá, gente? Porque a gente não vê esse tempo passar. E daí o que acontece? A Alicia Fernandes, ela é argentina, e ela disse que não há nenhum ser no mundo com a inteligência aprisionada. Todas as gaiolas têm uma porta. Todas têm uma porta. Mesmo uma criança, por exemplo, com uma deficiência mental, ela tem uma porta. Então, tiremos essa inteligência dessa gaiola, né? E que às vezes vem para nós engaiolado, às vezes nós engaiolamos, não somos perfeitos, a gente tenta, tem que desanuviar, conversar com um colega, às vezes chamar aquela mãe para nos ajudar, para ter um diálogo melhor, né? Mas não existe inteligência aprisionada que não tenha possibilidade de abrir e de achar ali uma portinha para conseguir chegar naquele ser, seja ele com ou alguma dificuldade de aprendizagem. Né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Nós estamos falando de alfabetização, de letramento, de momento pós-pandemia. Então, um professor como a Fernanda, do primeiro ano do ensino fundamental, faz o trabalho de um lado da educação infantil, como é que se faz uma fila, como é que se dá distanciamento, como é que se lava as mãos, aonde é a cantina, onde é o nosso banheiro, aonde é a nossa sala, onde é a secretaria, por onde a gente sai, está chegando na hora de soltar, agora é o novo professor, vamos pegar o nosso livro, a gente vai fazendo tudo isso, que isso é papel da educação infantil. Mas temos que fazer no primeiro ano, porque passamos 2 anos aprisionados, literalmente com a nossa inteligência aprisionada, vamos usar a Alicia Fernandes. Então, gente, eu diria isso, encerrando a minha fala, né? A todos que estão aí eu agradeço, vou deixar a Fernanda terminar, dizer para vocês que nós não somos uma escola 100% construtivista, mas queremos ser 100% construtivista. Isso quer dizer que nós estamos sempre fazendo adequações para que aquilo que a criança é, aquilo que ela tem, o mundo dela, seja muito considerado no nosso plano da nossa aula dia a dia ali. Né? A gente não ignora que ela é um sujeito. Né? A gente não ignora isso. Inclusive, trabalhamos com carteira de identidade, com a questão de quem eu sou, tudo isso a gente trabalha. É deixar contigo, Fernanda. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de nos fazer para o Colégio Alternativo? Algum questionamento, alguma curiosidade do primeiro ano ou outra? Deixa aqui embaixo que a gente responde. Agora é contigo. Vou tirar o meu áudio, daí tu pode encerrar. Tá bom? Boa noite, então. Obrigada a quem está aqui. Temos 9 pessoas até agora. Muito obrigada a você que está em casa, nos assistindo até agora. Pode nos fazer pergunta, pode nos criticar. Nós não temos problema de ego. Nós queremos principalmente para os nossos clientes, os nossos alunos, as famílias, a comunidade do Colégio Alternativo, nós queremos que as pessoas sintam que nós somos fiéis ao nosso propósito. Então, vou tirar aqui o meu som e tu pode seguir. Aproveitando que a professora falou de motivação, todos nós, humanos, né, trabalhamos com motivação, né? Quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não gosta de saber que está trabalhando correto, que está fazendo as suas atividades corretas? Então, imaginem as crianças, que para eles tudo é do extremo, tudo é o máximo.
Até falando na atividade do Dia das Mulheres, que a gente incentiva não digamos, ao simbolismo, o porquê das datas. Então, nós, no primeiro aninho, trabalhamos o Dia das Mulheres e fizemos florzinhas para darem para as mães, para as vós, para as tias, até a professora também ganhou. E a turminha vê aquele reconhecimento. Aí a gente conversou para quem que eles iriam dar todo aquele. Para quem seria das mulheres das suas vidas, né? E aí no outro dia eu falei, então depois vocês contem para a prof o que as mães, as tias, as vós acharam. No outro dia todo mundo naquele alvoroço querendo contar que eu gostei, a mãe gostou. E esse primeiro ano, esses primeiros trabalhos que a gente tem, é para guardar para a vida toda, como até a professora falou na reunião, né? A gente guarda para toda. A minha mãe guarda ainda, e olha que eu já terminei graduação, mestrado, tudo. A minha mãe ainda tem trabalhinho da primeira série. Então, isso daí é a motivação que eles têm. O pai, a mãe incentivar, tá bonito, que bom que tu tá fazendo assim. É isso que a gente precisa, essa injeção, essa participação da família junto na escola. Porque a escola tem o papel de ensinar, mas a educação é de casa. A escola só vai arredondando esses pilares. A gente vai só digamos, vamos usar uma linguagem tecnológica mais ou menos, formatando esses alguns detalhes, mas é a criança que vem de casa com essa bagagem, essa educação. Porque como é que eles sabem o que é certo e o que é errado? Como é que eles respeitam ali até esse tempo, esses 2 anos aprisionados, como a professora falou, agora é tudo novo. O ficar 4 horas dentro da sala de aula. Por que toca o sinal? Aí, então, trocou professor, trocou período. Isso daí, para eles, tudo é novidade. E é tão gratificante ver as carinhas, mesmo com máscara, a gente vê o sorriso, assim, quando descobrem alguma coisa nova, quando tu mostra ali que tá bonito o trabalhinho deles, quando tá certo. Então, isso é o que vai nos marcar para toda a vida, né? Se nós adultos somos motivados a cada dia, imagine as crianças. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram também e que os pais sigam fazendo esse papel que estão fazendo, essa participação junto família, em escola também, estão sempre nos apoiando também a participação nas reuniões, que não apenas reuniões, mas também está perguntando a nossa ferramenta de comunicação, né? Ali a agendinha, vinha aquele recadinho ali, tudo ali dizendo sim, professora, concordando ou questionando também algumas coisas. Essa é importante. Ver eles comentando, prof, tem um recadinho que a mãe mandou. Isso daqui já é tudo trabalho. Às vezes a gente até pensa assim, ó, é papo da professora, é porque está trabalhando ali, mas a gente vê na expressão deles o quanto aquilo é importante, o quanto ter o recadinho que a mãe mandou, o quanto ter aquele bilhetinho ali, tudo conversado. Então, essa primeira, a gente está como a conversa da alfabetização, essa primeira ida deles, esse primeiro ano, é o que vai depois marcar, porque eu lembro como comigo. Eu até hoje lembro a minha professora da primeira série, lembro de alguns trabalhinhos assim. Posso não lembrar o que eu fiz ontem, o que talvez eu almocei, o que talvez eu fiz em casa, mas tem uma memória longa. Então, isso para as crianças é o que vai marcar eles. Então, por que a gente vai já deixar talvez alguns receios? Digo, nós não como escola, mas nós todos, adultos, na criança, se é aquilo que vai estar crescendo, se ela precisa ter aquele gosto pelas coisas. Então, nada mais importante de estar fazendo. Olha a mãe da Manuela ali, a Emanuela que está feliz com a escola. Obrigada, dona Luciane. Essa participação dos pais, de saberem como eles estão, essa importância de saber como foi o dia. Até hoje a minha mãe também pergunta, como é que foi? Tá tudo bem? Então, isso é o que a gente leva para a vida toda e é o que a gente precisa ter como um carinho. Essa pandemia, como eu digo, a gente precisou se reinventar como pessoas, como humanos, como professores, em tudo, né? Então, esse carinho, esse trabalho todo que nós estamos fazendo na escola, no colégio alternativo, em nos voltarmos, em sermos trabalharmos mais para os alunos, então também isso aqui tudo é muito gratificante, a gente precisa estar
a gente tem que estar com todos os cuidados, mas sem também deixar o nosso aluno sem um carinho, porque ele gosta de vir no outro dia, ele quer atenção ali também, ele quer mostrar que aprendeu, ele quer mostrar o que estava fazendo em casa, então tudo isso é muito importante em todos esses nossos trabalhos, né? Então, eu agradeço também, professora. Não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa. Agradeço por hoje aos pais que estão participando. A prof também dei um recadinho lá na aula. Ó, a tia vai estar no Instagram, vamos acompanhando. É importante a gente também fazer as nossas atividades e eu gosto de colocar nas redes, tanto no Facebook quanto no Instagram, para os pais acompanhando também, para ver que estão fazendo, como é que está indo também o desenvolvimento, porque quem é que não gosta, né, de uma fotinho mostrando ali? Então, esse é nosso trabalho também. Eu também quero agradecer a todos que estão agora aqui conosco. Eu vi que a tia Aline entrou aí para nos dar um oi. Qualquer dia a gente vai fazer do terceirinho. Queria dizer a todos que é isso, né? São dois processos que se complementam, alfabetização e letramento, mas que independente. Ó, a Janaína também está aí. Eu tenho dificuldade para enxergar, tá, gurias? Se eu não disse o nome de alguém, é porque, ó, eu sempre faço isso quando não acredito em mim, ó. Olha o tamanho dos meus olhinhos. Agora olha com óculos, né? Então, são 5,5 graus. Então, eu quero dizer para vocês que mais importante do que a técnica é o amor. É o que está faltando no mundo hoje, senão não estaríamos em guerra, não é? É o que está faltando no mundo. E o amor é o principal. O nosso diretor diz assim, quando ele contrata alguém, tu só precisa de 3 coisas: gostar de criança, gostar de criança, gostar de criança. E tu precisa ter vocação para isso, né? O resto do processo da criança e do processo da aprendizagem, da ensinagem, que eu digo, né? Isso vai andando, usando material didático, mesclando com outras ações ou não, né? Considerando a bagagem da criança, para que realmente ela se letre, né? Que realmente ela seja capaz de fazer associações. O resto anda. Olha, entrou alguém com teu sobrenome, da tua família. Minha tia, oi tia, Ah, ó, boa noite, tia. Olha o coro. Então, gente, isso é o mais importante. É o que a gente todo dia se estimula, a gente se estimula, porque a gente gosta do que a gente faz. A gente é chato, é Caxias, manda bilhete na agenda, cobra, é chato, mas a gente tem certeza que o resultado lá na ponta, lá no fim, ele vai aparecer, né? Quando que ele não aparece? Quando a gente não tem a família conosco. Daí, quando a gente não tem a família conosco, a gente não pode ser milagreiro. A gente faz alguns milagres, mas a gente não consegue fazer a coisa toda andar. Então, eu encerro agradecendo a todos que estão aí, famílias, alunos, professores, a quem vai assistir depois, porque sempre tem quem assiste depois, né? Agradeço a todos, digo para vocês que foi uma honra estarmos aqui hoje falando de criança, de educação, de alfabetização. Já vou dormir mais leve, amanhã é o meu aniversário, amanhã é o dia da escola, né? E acredito que isso já é, digamos assim, uma preparação para o dia de amanhã. Tá bom? Vou desligar. Vou desligar, gente. Beijão. Beijo a todos. Muito obrigada, professora. Ó, a Pamela, agora vi. O Edinho. Vê se tem mais gente lá do colégio. Janaína, a Pamela. Acho que é isso. Acho que é isso. Se tem mais alguém. A mãe do Vitor também, do nosso coleguinha, dona Charlene. A mãe do Vitor. Gente, Isaac, não sei se é pai do nosso aluno. Em breve faremos outra live, gente. Em seguidinho vamos fazer uma outra live, tá? Falando sobre educação num aspecto mais amplo
e sobre futuro. E já me foi solicitada pelo nosso diretor, só estou dando um recadinho para vocês saberem, espalhem aí, nós vamos fazer uma só sobre musicalização. Para o bloco pedagógico. Quem não sabe, o bloco é primeiro, segundo, terceiro. E aí essa outra live, gente, é com as crianças. Eles vão estar lá juntos, falando, mostrando o que eles aprenderam. Porque essa espontaneidade, ela suscita aprendizagem. A gente não pode. Ai, tem alguém besta aí, ó, Isaac. Que é isso, tudo gay? Não tens educação, cara? Gente, vamos desligar, porque tem um mal educado aí, vou ver se eu bloqueio ele, né? Idiotice. Olha, Isaac, tu não tivesses nenhuma educação. Lamento que a educação lá na tua casa não deve ter tido. Vai, Isaac. Vai, gente, vamos fechar, Fefe, porque, pô, a gente tá falando de educação. Vem o cara ofender, nem nos conhece, né? Um bestalhão aí. Vai, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.